Boa noite, pessoal. Oi, oi, sejam bem-vindos. Eu sou a Giovana, faço parte aqui da equipe PAD do CBR. Estou aqui com duas pessoas essenciais aqui para nosso PAD, né? Que é a Cristiane Carvalho e a doutora Aline Morião. Hoje a gente vai ter aqui um webinar, que é um assunto muito importante, né? Ainda mais para quem é cliente PAD, né? Que é como a certificação PAD aumentou o ticket médio e profissionalizou toda a clínica. Aí quem vai ter aqui para falar um pouquinho mais do assunto é a Cris e a doutora Aline. Boa noite, pessoal. Gratidão por estar aqui, né, com vocês. Agradecer ao CBR por abrir as portas para nós, para mim, para a doutora Aline e para todos vocês, para conhecerem um pouquinho, né, da certificação PAD, entender como que funciona, como que funcionou na clínica que eu trabalho. Boa noite, gente. Bem-vindos, né, à nossa webinar. Estava falando com a Cris que é um assunto muito que desperta muita curiosidade, né? Porque quando a gente vai submeter ao PAD, normalmente os gestores, as clínicas, no final das contas, querem saber como é que a gente aumenta, né, o nosso ticket, e aí vocês falar aí da parte prática realmente, né? Porque a gente fala de todos os benefícios do PAD, de você melhorar os processos, né, reduzir o risco, que isso no final das contas vai dar um resultado financeiro, mas no final das contas, quando a gente consegue ver isso na prática, é muito estimulante, né? Com certeza. E existe muito mito, né, em relação à certificação, em relação aos processos, certificação é para todos, se não é, exige uma mega estrutura. O pensamento das pessoas, na maioria das vezes, é que a certificação são para grandes clínicas, e o PAD não é, né? O PAD é uma porta aberta para qualquer porte de clínica e é uma construção muito boa, uma construção que eleva o nível da clínica numa condição assim extraordinária. Eu acho, Cris, que se você quiser começar já, a gente já começa, né? E no final abre para discussão, é até bom que vai entrando mais gente e por fim as pessoas tiram a dúvida, acho que a parte prática vai ser bem bacana. Já tem 5 minutinhos, né, da hora marcada. Nós temos que prestigiar quem chegou no horário, né? Então, gente, eu vou compartilhar com vocês a minha tela e a partir daí eu vou começar a contar a história. É uma longa história e uma bela história de ser contada. Vamos lá. Vocês estão vendo? Estamos vendo perfeitamente. Já estão vendo a tela? E é isso, né? É um prazer realmente estar com vocês, estar participando desse webinar. O PAD sempre de portas abertas para o crescimento das clínicas e para a qualidade dos serviços. Nós temos muito o que aprender com o CBR, com o PAD. As clínicas têm que criar uma cultura, né, de estar nessa presença do CBR e do PAD, porque muda totalmente a realidade dos processos, do trabalho, traz um fortalecimento para a clínica. O tema de hoje é como a certificação PAD aumentou o ticket médio e profissionalizou toda a clínica. Isso é um case da clínica que eu trabalho. Quem é a Cristiane Carvalho? Cristiane Carvalho, formada em Direito pela Escola Superior Dom Helder Câmara, pós-graduada em Gestão Estratégica e Empresarial pela FGV, sou auditora PAD desde 2023 e eu atuo na área da saúde há 30 anos. Como tudo começou? Em 2015, nós tínhamos uma clínica bem pequenininha. Eram duas salas de ultrassom que funcionava a pleno vapor e uma sala que era meio capenga. Ela não tinha tanto cliente, né? Era uma sala mais ociosa. E nós tínhamos um trabalho muito diferenciado, um trabalho que todas as pessoas que entravam na clínica viam que nós tínhamos uma dedicação maior, um cuidado maior, os profissionais eram muito bons, e nós precisávamos exteriorizar o que acontecia internamente. Mas não basta eu dizer que a clínica que eu trabalho é uma clínica boa, não basta um médico dizer que o local que ele presta serviço é um local bom. Nós precisávamos de algo que validasse aquilo. E aí veio o desejo de uma certificação para a clínica.
Quando eu estava buscando uma certificação, apareceram algumas, né, que faziam um pouco de sentido, e eu ouvi falar do PAD. O Colégio Brasileiro de Radiologia tinha lançado o PAD, e eles estavam fazendo cursos de auditor interno. Nesse momento, eu falei, gente, eu vou fazer esse curso de auditor interno. O curso era presencial em São Paulo, e aí eu fui para esse curso. O curso eram 2 dias, peguei o avião, fui parar em São Paulo para poder fazer esse curso. Gente, eu não entendia nada de qualidade, nada, nada mesmo, sabe? Nós só queríamos que a clínica tivesse uma certificação, mas eu não tinha nenhum conhecimento sobre qualidade. E aí, durante o curso, cada critério que era apresentado fazia muito sentido para mim. Tudo que era ensinado naquele momento fazia muito sentido para a clínica e para o que nós desejávamos naquele momento. E eu passei 2 dias naquela imersão e eu saí de lá apaixonada. Foi uma paixão pela qualidade. Ali começou a desenvolver a minha paixão verdadeira por processo, por qualidade. Voltei toda entusiasmada para a clínica e tal. E aí nós nos perguntamos: o PAD é para todas as clínicas de imagem? Será que nós poderíamos fazer essa acreditação, esse processo dentro da clínica? E aí nós nos deparamos com a seguinte situação: o PAD realmente era. Para nós, sim. O PAD não tem relação com o porte da clínica. Ele vai da mínima clínica à mega clínica. E aí nós iniciamos, para vocês terem noção que o PAD é para todos e foi para nós iniciamos em uma estrutura de 2 pessoas no setor administrativo. Era eu, a gerente, e uma faturista. E aí comecei a desvendar o manual, né, do PAD, ia ali olhando cada critério e aplicando. Ah, vamos aplicar o critério X e tal. Inicialmente houve muita resistência por parte da equipe, porém era um mundo que ele não era um caminho sem volta. Nós tínhamos que fazer a implantação e foi colocado que nós não teríamos volta. Cada vez que nós implantávamos um requisito, um critério, né? Requisito não, um critério, era dito, a partir de hoje nós devemos fazer dessa forma. E ali era não conformidade para quem não fazia, e ali era aquela reestruturação, treinamento, e mostrávamos para as pessoas que precisava ser feito daquela forma. Nós fizemos, gente, um projeto que ele previa a estruturação de baixo para cima. Inicialmente, os donos da clínica e os médicos, eles sabiam que nós faríamos uma certificação. Porém, nós não fizemos uma implantação de cima para baixo, que normalmente é o que acontece nas clínicas. Nós fizemos uma implantação de baixo para cima. Nós colocamos todos os colaboradores para participarem do processo, primeiro, uma estruturação do alicerce para depois a construção. E ali nós íamos trabalhando, e aquela construção era feita, né? Depois que nós já estávamos com a parte total implantada dos colaboradores, começamos a trabalhar com os médicos e trabalhar a parte médica. Durante o tempo de implantação do PAD, gente, nós tivemos uma grata surpresa. Por quê? A clínica era uma clínica pequena, pequeno porte, poucas salas, e para a gente aquilo talvez não fazia muito sentido pela falta de estruturação. E como conseguir essa estruturação da clínica? Quando nós começamos a implantar os processos de qualidade, nós começamos a ver a clínica tomar corpo de organização administrativa. Por quê? O PAD, ele tem 5 princípios. O princípio da governança e gestão administrativo financeiro, o princípio da gestão de qualidade, o princípio da realização do serviço, o princípio do serviço de apoio diagnóstico e o princípio da gestão de infraestrutura, radiação e segurança. Cada princípio desse é desmembrado em vários critérios. Tem pessoas que conhecem a norma e tem pessoas que não conhecem. Em vários critérios. E esses critérios vai organizando cada etapa dos princípios. A governança e a gestão administrativa, ela começou a ganhar corpo
com a aplicação dos princípios. A gestão de qualidade, ela ganhou corpo também. A realização do serviço tomou um outro rumo. O apoio ao diagnóstico, ele tomou outro rumo. E com isso a clínica foi crescendo, foi se estruturando, foi se organizando, e as coisas assim iam acontecendo de uma forma que eu falei, gente, é uma coisa que, se nós tivéssemos feito talvez uma consultoria para crescer a clínica e para fazer o processo acontecer, talvez nós não teríamos tido o resultado que nós tivemos com a implantação do PAD. E assim nós fomos caminhando. Nesse tempo que nós começamos a construção, nós passamos por alguns desafios. Os desafios da empresa. Primeiro, né, nós em 2015 foi o desejo, né? Eu fiz o curso e aí nós optamos por construir uma sede para a clínica, mudar endereço, porque como a coisa ia ganhar um corpo, ia mudar a forma de trabalhar, nós estávamos no processo de organização e de crescimento também, seria interessante que tudo acontecesse em um local apropriado, um local que fizesse sentido realmente tudo aquilo. E aí, construção da sede, mudança de endereço. Só que Dr. Bruno, né, que é um dos meus patrões, ele falava que o cavalo estava passando arriado e que nós tínhamos que montar. E estava tudo certo para nós montarmos esse cavalo. Porém, teve uma crise econômica que ela começou em 2016 e ela gerou impacto até 2018. Eu vou falar com vocês que foi a primeira crise econômica que abalou a clínica. As outras crises que nós tivemos, ela não desestruturou a saúde tanto quanto essa crise. E aí, em 2017, nós mudamos para esse local e perdemos o poder econômico. Por quê? Nós saímos de uma estrutura de 160 metros para uma estrutura de quase 1.000 metros quadrados. Nós saímos de 2 salas para 9 salas. Ou seja, era um desafio muito grande fazer essa estrutura toda funcionar. É claro que ela foi crescendo aos poucos, não foi uma estrutura que da noite para o dia nós tínhamos que sair de 2 para 9 salas. E então, nós começamos a trabalhar com essa estrutura, mas ela tinha um custo elevadíssimo, porque era uma estrutura grandiosa, com uma produção muito pequena. Mas fomos lá, lutando, trabalhando, e o desfecho foi acontecendo. E aí, na hora que nós estávamos mais ou menos equilibrados, veio a pandemia. Ô, gente, e aí nós tínhamos uma estrutura grande, já com um corpo de profissionais grande, formado, com muitos colaboradores, e a pandemia veio e deixou todo mundo desnorteado, né? Não foi só para nós, foi para todas as pessoas da área da saúde, para todos, para o comércio, para o mundo, né? Não foi um impacto somente nosso. Durante a pandemia, nós tivemos a perda de um sócio. Gente, esse sócio, ele era uma pessoa que produzia 50% do faturamento da clínica. Então, assim, nós estávamos numa condição que foi só ficando capenga, só ficando desafiadora de verdade. E aí nós perdemos esse sócio, o faturamento da clínica reduziu 50%, a produção da clínica reduziu 50% também, mas nós mantivemos o foco no PAD. O processo continuou sendo implantado, por mais que nós tínhamos desafios econômicos e administrativos, cada dia nós colocávamos mais um critério da norma, nós arranjávamos as coisas lá dentro para que aquilo acontecesse. E aí nessa fase, mais ou menos, quando nós mudamos para lá em 2017, a equipe administrativa ela já cresceu um pouco, porque nós passamos a ter uma coordenadora também. Então éramos eu, gerente, uma faturista e uma coordenadora, para fazer todo o processo acontecer, para fazer o PAD acontecer, para fazer a clínica ganhar corpo, ganhar nome, para fazer a clínica se estruturar no endereço novo, que foi muito desafiador. E nós sentimos que a norma PAD, ela nos apoiava nesses desafios que nós tínhamos. Por quê? Nós estávamos com uma construção administrativa tão boa, uma construção do processo administrativo, e aí nós tínhamos reuniões mensais, e essas reuniões nós colocávamos os problemas e o que é que nós tínhamos que resolver em relação a isso, foi criando uma cultura. A clínica
cresceu em uma cultura de qualidade. E em 2021, já com o processo todo já implantado, nós criamos o setor da qualidade, porque eu não daria conta de permanecer com a estruturação e mais fazendo toda a documentação e tudo mais. E aí nós criamos o setor de qualidade para elaborar a documentação dos processos que já existiam. Foi uma fase muito fácil, uma fase muito simples. A pessoa que foi contratada, ela já tinha conhecimento em qualidade, e aí ela só pegou os processos implantados e descreveu eles. Ela fez a documentação, preparou toda a documentação. Nessa fase, foi uma fase rápida, né? Foi em março de 2021, nós colocamos a pessoa do setor de qualidade e ela foi desembolando todo a documentação da clínica. E aí marcamos a certificação. Em 2022, gente, nós vencemos. Foi assim, é uma vitória, realmente. Ter aquele quadro do PAD nas paredes da clínica é um motivo de grande orgulho, porque foi realmente uma vitória verdadeira. Nós fomos acreditados PAD, sem ter nenhuma. Nós não tivemos nenhuma. Agora está me fugindo a palavra. Nós fomos de cara, né? Marcamos a auditoria e fizemos, né? E aí, depois dessa fase, e vivendo qualidade, que isso é que é importante, né? A qualidade na clínica, ela não é um quadro que foi colocado na parede e um monte de papel que está empilhado ou um monte de arquivo num computador. Não. A qualidade na clínica, ela é vivida todos os dias, em todos os processos, em todas as áreas, com todos os colaboradores. Nós temos uma harmonia muito grande, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo tem o mesmo padrão de trabalho. O cliente, ele entra na clínica para ser atendido por qualquer médico, tendo o mesmo benefício. Por quê? A clínica, ela não é papel. A certificação não é papel. E isso é muito importante para chegar aos resultados que nós conseguimos. E em 3 anos, gente, 3 anos eu digo 2022, 2023, 2024. Esse cenário que eu estou apresentando hoje, ele é o cenário até dezembro de 2024 e falo para vocês que 2025 está muito melhor. Mas nós fizemos o fechamento em 3 anos, né? Que foi o tempo que finalizou a nossa primeira fase do processo de certificação. Nós tivemos uma estruturação administrativa completa. Hoje nós temos a gerência, nós temos, na questão administrativa, a gerência, o setor de qualidade, o faturamento, o setor de TI e a coordenação. O processo de qualidade, ele está implantado e performando 100%. Nós temos o processo, ele não tem falha em ponto nenhum. É claro, gente, que eu não vou dizer para vocês que a clínica é perfeita, que nós somos perfeitos e que a oportunidade de melhoria não acontece, ela acontece todos os dias. Todos os dias nós temos falha no processo. Todos os dias nós corrigimos as falhas e nos possibilitamos a melhoria. O crescimento no número de exames nestes 3 anos foi de 40%. Nós conseguimos, gente, alcançar as 9 salas funcionando, num intervalo de tempo muito curto, sabe? Nós abrimos sala e a sala enche, a sala lota. Por quê? Nós conseguimos exteriorizar para a sociedade a nossa qualidade. Nós conseguimos mostrar isso no dia a dia para o nosso cliente que entra dentro da clínica e que indica outros clientes, e no nosso Instagram, no nosso Google, o tempo todo nós despertamos no paciente o desejo de fazer o exame. O desejo de fazer o exame, gente, gerado simplesmente pela qualidade.
É claro que nós temos todo um aparato e tudo mais, a clínica é linda, os médicos são maravilhosos, a equipe é uma equipe perfeita, mas isso tudo veio com acreditação. Nós tivemos um crescimento de 20% no ticket médio da clínica, ou seja, muito acima do IPCA desse período. Se eu não me engano, o IPCA desse período ficou em 14, alguma coisa, acho que não passou de 15%. Ou seja, nessa fase aonde a medicina, infelizmente, ela está só descendo a condição financeira das clínicas, nós estamos conseguindo fazer um crescimento no ticket médio. Por quê que esse crescimento acontece? Porque nós passamos a ter um padrão de seleção do que é bom para a clínica e o que é que não é. Nós não temos uma clínica lotada de convênios que pagam mal e tem este de pessoas. Nós temos uma clínica com volume baixo de pessoas e com um valor agregado muito grande. Nesse período, nós recebemos a premiação 5 estrelas do selo de excelência da Unimed. A Unimed, ela faz uma premiação para as clínicas que preenchem um requisito de qualidade que é desenvolvido por ela. Esse requisito de qualidade, as clínicas têm que se enquadrar nele para receber o selo de 5 estrelas. Para vocês terem uma noção da dimensão dos requisitos, né, da Unimed, somente 4 serviços em Belo Horizonte e Grande BH, de toda a rede credenciada da Unimed, recebeu este prêmio. E, pasmem vocês, que destes 4 serviços, 3 são acreditados PAD. Ou seja, não é um cenário só meu. É um cenário de outras clínicas que são acreditadas PAD e que conseguem entregar essa qualidade de trabalho no nível de excelência. E o que esses 5 estrelas da Unimed traz para a clínica? Nós temos um reajuste maior do que a média. Quando você é um cliente de excelência da Unimed, você passa a ser referenciado por ela e você tem um reajuste acima do reajuste de mercado. A clínica, a nossa tabela da Unimed, ela está sempre a mais do que as outras tabelas. E isso foi, assim, para a gente uma grande conquista, uma grande alegria, porque exterioriza realmente o nosso trabalho. Nós temos o selo padrão ouro de qualidade do Bradesco Saúde e do MedService, também, que são requisitos que esses convênios impõem às clínicas, e eles têm o selo bronze, prata e ouro. O nosso selo é um selo ouro, apesar de que isso não está mudando muita coisa no valor da remuneração, não, mas, enfim, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós temos 4,8 na avaliação do Google. Detalhe, eu coloquei aqui com quase 1.500 avaliações, mas não, nós já passamos de 1.500 avaliações. Porque uma coisa é você ter 4,8 na avaliação do Google quando você tem meia dúzia de comentários. A clínica não. Nós temos mais de 1.500 comentários e 4,8. E um detalhe nessa história, que os clientes que nos avaliam, eles não colocam só a estrelinha, não. Eles colocam ali uma descrição de um atendimento, uma descrição de uma gratidão, uma descrição de um trabalho, do desenvolvimento. Eles falam sobre a clínica, eles falam sobre o porteiro, sobre a higienização da clínica, sobre o médico que atendeu, sobre o atendimento do WhatsApp, o atendimento do telefone. Depois vocês podem ir lá e dar uma checada nisso, vocês vão entender bem o que eu estou falando. E isso, para nós, assim, é realmente o reflexo do que está acontecendo dentro da clínica, que está sendo exteriorizado para o cliente e para a sociedade, né? O que muda muito. Inclusive, uma paciente, ela fez uma avaliação negativa no Google. Nós temos avaliações negativas também, viu, gente? Nada é perfeito, é claro. E essa cliente que fez essa avaliação negativa, ela queria algo lá que não seria possível, né? No caso, dentro do que ela desejava. E ela ligou várias vezes para a clínica, ela tentou passar por outros atendentes que fizesse da forma que ela gostaria que fosse feito. E aí ela descreve que nós temos frases prontas, que todo mundo fala a mesma coisa. Ou seja, ela estava querendo fazer uma crítica, mas ela fez um elogio. Porque essas frases prontas, ela mostra que todas as pessoas na clínica falam a mesma língua,
que existe um padrão de atendimento, um padrão de qualidade, que as coisas são feitas num nível uniforme para todas as pessoas, né? Não tem aquela coisa uma funcionária responde de uma forma, a outra faz outra, e aquilo vai atrapalhando todo o atendimento. O padrão de qualidade, ele é o mesmo, o padrão de atendimento, ele é o mesmo, as pessoas falam a mesma língua, os médicos traduzem o mesmo laudo, todo mundo tem o mesmo padrão de trabalho. Isso para a gente, assim, é uma condição fantástica. E a evolução, né, disso tudo? O que isso reverteu para dentro da clínica? Nós conseguimos fazer a consolidação de uma cultura da clínica, onde as pessoas, elas entendem qual que é o direito, qual que é o dever, o que elas têm que fazer, qual o caminho que elas têm que percorrer, aonde nós vamos chegar, aonde a clínica deseja chegar, qual que é o padrão que a clínica deseja de atendimento, o que é que nós vamos oferecer para a sociedade, o padrão cultural interno, aonde as pessoas têm interação, aonde elas estão ali interagindo entre si, e transformando o clima organizacional da clínica. Nós temos um clima organizacional fantástico, fantástico, sabe? As pessoas são cooperativas entre elas, as pessoas têm, lá na clínica nós temos realmente um time que joga a favor da clínica, e isso, não tenha dúvida, que é resultado da implantação do processo de certificação. Nós temos uma equipe com foco no nosso planejamento estratégico. Nós precisamos do crescimento X, nós precisamos de alavancar uma sala, nós precisamos fazer com que a meta seja cumprida, nós precisamos ultrapassar a meta, nós precisamos que a clínica chegue num patamar que nós desejamos. E isso, gente, é um foco que a equipe tem. A equipe joga num time só. É uma equipe fantástica, é uma equipe que ela trabalha pelo crescimento da clínica. É claro que nós temos uma contrapartida, nós temos uma cultura também justa, aonde a clínica ganha e o colaborador também ganha. O ganho da clínica, ele não se entrega apenas para os sócios, para os donos da clínica. O ganho da clínica, ele é para o colaborador também. Nós temos ações dentro da clínica que fazem o engrandecer de todo mundo, e não só da empresa, e não só do dono da empresa, né? Nós temos uma seleção natural de convênios que não remuneram adequadamente. O que acontece? Dentro da clínica, nós trabalhamos de uma forma onde os convênios que não têm uma remuneração adequada, eles não fazem parte da nossa cartela de clientes. E nós vamos, cada dia mais, lapidando isso. Cada dia mais nós vamos cortando estes convênios e nós vamos engrandecendo nos convênios que remuneram da forma adequada. Isso é uma seleção natural. Essa seleção natural, ela é feita quando nós temos uma qualidade tão impregnada, tão implantada, tão mostrada para a sociedade, tão impregnada na clínica, que o convênio que não remunera bem, ele não vai fazer parte, ele não vai entrar na clínica, ou se ele está dentro da clínica, ele vai sair. Por quê? Nós precisamos de um time que jogue dentro do mesmo perfil, não só o time de colaboradores, mas também os convênios. É claro, gente, que os convênios não estão remunerando bem, mas tem convênios que remuneram realmente mal, demais, que a gente passa a trabalhar em valor de custo. Trabalhar em valor de custo não vale a pena. Por quê? Nós estamos com uma depreciação diária, todo dia nós temos depreciação. E como que nós entregamos a nossa margem para o convênio? Como é que nós faremos a aquisição de novos equipamentos? Como é que o parque tecnológico é atualizado se nós não temos margem, né? E isso faz com que o nosso trabalho administrativo, o nosso crescimento, ele nos leva para esse caminho, de uma seleção natural de convênios que remuneram adequadamente. As negociações com os convênios, hoje, elas são baseadas em valor, não em preço. Nós temos um perfil de negociação onde nós mostramos para o convênio que nós não geramos problemas para eles. Pelo contrário, nós geramos solução.
A clínica, ela entrega solução para o convênio, não tem repetição de exame, o exame é feito dentro de um padrão. O cliente do convênio, ele não vai lá no convênio para reclamar da clínica, e isso tem um valor. Quando nós começamos a negociação, a primeira coisa que nós pedimos ao convênio, o nosso NPS. Aí, realmente, nosso NPS ele é muito alto. Qual que foi o índice de repetição de exames? O índice de repetição de exames não existe. O exame nosso que foi realizado em um outro serviço para que seja esclarecida alguma dúvida, não existe. E nós começamos a trabalhar o valor que a clínica tem, o valor em certificação, o valor em qualidade. A aquisição dos novos equipamentos da clínica, elas são realizadas de uma forma estratégica. Quando nós começamos, há muito tempo que nós não tínhamos o processo de qualidade implantado, a aquisição do equipamento, ela era uma vaidade, essa é a palavra. E é para muitos médicos uma vaidade, é tipo carro, né? O fulano comprou um carro X, eu também quero ter o carro X. O fulano comprou o Y, eu também quero ter o carro Y. E isso é péssimo, por quê? Isso tira toda a lucratividade da empresa. A partir do momento que nós começamos a fazer aquisição de equipamentos baseada em estratégia, nós melhoramos a performance financeira da clínica também. Por quê? O médico, será que nós precisamos ter o equipamento mais top de cada, né, de cada trabalho que nós realizamos? Não, nós não precisamos. Nós precisamos ter equipamentos adequados, um parque tecnológico bacana, que faça um exame bacana, realmente, que o médico lá que está na ponta, ele se sinta seguro em receber o nosso exame, porém, isso tem que ser feito de uma forma estratégica. Não pode simplesmente, 2 anos, eu quero trocar o equipamento, eu quero porque apareceu outro, porque surgiu outro. Não é assim mais que as coisas funcionam. Tudo é estratégico, nós pensamos o seguinte: o que esse equipamento vai trazer de retorno para a clínica? O investimento neste equipamento, nós temos clientela, talvez nós façamos um investimento em um equipamento que não tenha cobertura pelo plano de saúde em determinado exame. Mas e aí? Essa aquisição vai trazer para a clínica um valor agregado financeiro em exame particular? Se vai trazer para a clínica, excelente, nós vamos fazer a aquisição. Inclusive, nós fizemos uma aquisição de uma Ferrari lá na clínica. Mas para um trabalho direcionado para um exame, mas para um exame que o mercado tem escassez dele, que o cliente paga particular e que nós conseguimos ter um valor elevado dentro desse trabalho. Ou seja, o equipamento ele se paga e ele é utilizado até ao momento adequado e não desprezado pelo fato de querer mudar de equipamento. Nós temos um direcionamento claro da empresa. Qual que é o caminho que nós queremos? Hoje a Clínica Sol, ela quer percorrer um caminho de diferenciação do mercado. Nós não queremos mais estar nesse bolo que está acontecendo. E nós temos um planejamento estratégico para percorrer esse caminho. Nós queremos ser diferenciados no mercado. Nós queremos ser vistos como um desejo do cliente de realização do exame. Nós queremos ser vistos como um local confiável, onde as pessoas possam indicar. Gente, a coisa mais horrível que existe é você indicar algo para alguém e esse algo não ser tão bom quanto a expectativa da pessoa, né? Porque muitas vezes a nossa expectativa não é a expectativa da pessoa. E nós temos essa alegria de sermos indicados pelos pacientes e estes pacientes indicar outros e nós construirmos um processo onde as pessoas tenham orgulho de indicar. Por quê? O cliente que é indicado, ele vai lá e ele vai ter o mesmo tratamento de quem indicou. E isso faz com que o outro volte e fale assim, nossa, eu estive lá e foi muito bom, eu gostei muito da clínica. Isso faz as duas pessoas se sentirem felizes e as duas pessoas terem a mesma perspectiva. E esse é um caminho que nós traçamos para percorrer, um caminho que não tem volta realmente. E, assim, para nós, a certificação do PAD nos entregou tudo isso.
tudo que eu estou dizendo, gente, ela veio do simples desejo de fazer acontecer, do simples desejo de fazer com que a clínica crescesse, do simples desejo de exteriorizar o nosso trabalho e ser validado por alguém essa exteriorização, do desejo de fazer a diferença no mercado. E isso tudo veio com a implantação do PAD. A implantação do PAD no momento em que a clínica tinha 2 salas e que ela tinha 2 pessoas no setor administrativo. E que começou ali, ó, devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Né? Eu falo que é uma coisa surpreendente, eu sou apaixonada pelo PAD, não pelo fato de ser auditora, até porque eu comecei a fazer o processo de implantação do PAD na clínica em 2015 e nós tivemos grandes, né, problemas nessa implantação. Não problema na implantação do PAD, mas no percurso da clínica nesse sentido. Porque a implantação é muito simples, gente. Basta ter alguém que tenha boa vontade para fazer. Mas, assim, em 2023 que eu me tornei auditora. De tão apaixonada, eu fiquei apaixonada por qualidade, eu fiquei apaixonada por esse processo de construção, por esse processo de evolução, e ali nós não paramos e não vamos parar, porque nós vamos longe. Aí, uma pergunta, né, a se fazer: quando iniciar um processo de certificação? Gente, o processo de certificação, o melhor momento para que ele seja implantado é quando você não deseja ele. Por quê? No momento que você não deseja, você consegue fazer as coisas de uma forma leve, de uma forma que não penalize a equipe, que não penalize o médico, que não penalize a estrutura da empresa. Você consegue ir implantando a conta-gotas, e a implantação a conta-gotas, gente, não gera impacto nenhum. Eu vou dizer, eu afirmo para vocês que a implantação do PAD na clínica, gente, nós não tivemos nenhum momento de: "Nossa, isso está me cansando. Nossa, é muita pressão. Nossa", não. Isso foi um caminho que foi percorrido numa condição tão favorável, sabe. E se você tem uma estrutura interessante já, se você já tem um caminho que já começou a percorrer, a implantação é muito simples, é muito fácil. Então, assim, o PAD é para quem deseja a certificação? Ele é no momento que você deseja ser certificado, mas a implantação, ela tem que começar muito antes e de uma forma muito tranquila para que vire essência da empresa, para que vire parte da clínica, para que vire um processo de uma construção, como foi a nossa, um caminho sem volta e uma cultura. O PAD hoje é uma cultura na clínica. Uma pergunta que eu deixo aqui. Eu vejo muito como auditora e como pessoa muito presente na sociedade hoje em relação ao crescimento dos convênios, a esse tumulto todo que nós estamos vivendo. A área da saúde vive um amadorismo na gestão fora do comum. É uma coisa impressionante como que a gestão é amadora. Infelizmente, gente, o médico, eu vou desagradar algumas pessoas. O médico não tem condições de administrar, porque ele precisa trabalhar, ele precisa produzir. A gestão, ela tem que ser feita por um administrador, por uma pessoa que conheça realmente de gestão. É claro que o médico tem que ter conhecimento, porque é ele que vai definir qual caminho que a empresa vai, qual rumo que a empresa vai tomar, né? Ele não pode ser totalmente alheio a isso, mas cada um no seu quadrado. Quem é da gestão, quem é da medicina, é da medicina. A busca por processo de qualidade na indústria, ela iniciou em 1920. A ISO foi fundada em 1946 e ela se consolidou em 1987. Desde então, gente, a indústria tem caminhado a largos passos na consolidação dos processos de qualidade. E por que a saúde tem esse processo tão lento? Por que as pessoas acreditam que não precisam disso? Eu fico assim impressionada. Por que a saúde não está crescendo em gestão de qualidade como ela deveria? Gente, a saúde tinha que estar
antes da indústria, porque afinal de contas nós trabalhamos com vida humana, nós trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos com um decisivo entre o permanecer vivo e o morrer, na maioria das vezes, inclusive. Então, por que que a saúde ainda está nesse amadorismo, né? É uma condição que eu fico realmente impressionada. Pois bem, gente, a Norma PAD, ela é gratuita. A Norma PAD, ela está lá no site do CBR Qualidade, inclusive eu deixei aqui um QR Code para que vocês possam baixar a norma e que vocês possam dar uma olhada, começa a namorar com essa norma, começa a implantar uma coisinha, nossa, isso eu achei bacana, implante no seu serviço, implante outra, e ali, daqui a pouco, vocês terão uma construção maravilhosa, que é essa construção que eu tive. Né? Se vocês quiserem agora já baixar a norma, vai aí, ó, o QR Code está aí, aponte a câmera e faça, já baixe a norma no celular e vamos começar a desvendar isso. É uma frase que eu vou deixar, minha apresentação está acabando, né? Chegando ao fim. Uma frase que eu vou deixar aqui, gente, que eu acho que ela pode ser muito bem pensada entre todos, em todos os níveis e independente do que você faz. Sem amor, nós construímos muros. Com amor, nós construímos pontes. Tudo isso que aconteceu com a clínica, gente, é um processo construído com muito amor. Amor à qualidade, amor ao trabalho da clínica, amor ao servir, amor ao que a nossa entrega. Dentro da clínica, nós temos um clima muito bom, um clima de acolhimento, não só um clima de acolhimento do cliente, mas dos colaboradores, dos médicos, nós temos uma harmonia. E eu tenho certeza que essa harmonia, ela só se constrói porque cada um que está lá dentro faz o que realmente ama. E é isso, gente. Eu vou interromper agora o compartilhamento, cheguei ao fim. Nós vamos abrir para perguntas, para que vocês possam conhecer um pouco mais do PAD, para que vocês possam conhecer um pouco mais do que nós fizemos, enfim, estamos abertos. Sensacional, Cris. Parabéns. A gente fica encantado aqui ouvindo você falar, imaginando, né, como é que foi o processo, que não foi fácil, mas que vale a pena, no final das contas, todo o Sim. esforço. E hoje você colhem frutos, né, de todo esse investimento, de todos esses anos. Eu achei curioso que você falou em termos de. Não entendo por que que as pessoas não investem em qualidade. Eu também não entendo. E você, Nossa, porque no final das contas todo mundo fala sobre, né? Você vai no Instagram, rede social de qualquer profissional, qualquer clínica, eles falam: ah, aqui tem qualidade, aqui você encontra qualidade. Sim, e na hora de você ver a qualidade mesmo, né? Uma certificação, aí as pessoas falam: não, não, agora não é a hora, eu estou num problema financeiro. Isso aí é muito comum, né? Não, agora eu estou com um problema financeiro ruim. Você contou tudo o que fala contra, né? Esses argumentos que a gente sim. ouve, essas objeções, por que que eu não vou entrar no PAD agora? Não, porque eu tenho muita coisa para organizar e nunca chega, né? Você nunca está bem financeiramente, nunca está totalmente equilibrado e a gente tem que começar na raça, né? Como você falou, de baixo para cima. Achei incrível, né? Realmente, e vou falar, gente, não é grande. Às vezes as pessoas pensam que uma certificação ela é um grande investimento, que você vai gastar um dinheirão, que aquilo ali vai ser. Nada disso, nada disso. O benefício que você tem, o crescimento que a clínica tem, o crescimento que você consegue verificar, aquilo não é nada. Nada, nada, nada mesmo, sabe? A clínica ela consegue mudar de um patamar, eu falo que vai de 0 a 100 e muito rápido e numa condição extremamente favorável. Isso, acho que a gente tem alguma pergunta, ô, Giovana, no chat? Temos sim. O André Ai, a perguntou. Giovana tá falhando. Tá falhando, Deixa eu ver deixa que aqui. eu vejo aqui. Ah, conseguiu? Considerando os Ah, processos administrativos e os processos
Agora tá melhor? assistenciais. Tá falhando. Vocês estão me ouvindo? Estamos Todo mundo? ouvindo. Ele Ah, tá. pergunta Então vou. assim, Ah, você já conseguiu ler? Considerando os processos administrativos e os assistenciais, quais foram os mais difíceis de adaptar eu ao acho, novo? inicialmente, são os processos assistenciais. Por quê? Mudar a forma de trabalho das pessoas é muito complicado, né? Eu fiz a vida toda assim, por que que agora eu tenho que fazer dessa forma? Né? Então, assim, existe uma resistência muito grande, porém, quando você coloca que aquilo tem que ser feito e que não existe outra forma, e não existe outro caminho a percorrer, e que nós não voltaremos atrás, aquilo, né, as pessoas já não têm mais, não resistem mais em relação àquilo. É uma coisa muito interessante. Quando vira cultura, aqui nós vamos transformar e que a partir de hoje será assim, aquilo transforma totalmente. É isso aí. A Cris, gente eu queria tem. fazer uma pergunta, a pergunta aqui. Eu estou Faça. aqui no CBR, né? Vai fazer Sim, 2 anos. Comecei como estagiária, agora fui para a equipe da PAGE, né? E eu vejo assim que é algo transformador, né? Transforma várias clínicas, né? E eu vejo o exatamente. processo de perto, né, todo dia, então é algo muito legal de se ver, porque é uma clínica que não conhece nada assim e entra no PAD e tem uma visão surreal assim das coisas, né? Tem um acesso bom a estudos, a auditoria, tudo. Para você, quando uma clínica mostra um interesse para o PAD, qual que é, deixa eu formalizar melhor, quando uma clínica tem um PAD assim, quais são os benefícios que podem trazer para ela Mas, olha, depois gente, do PAD, tipo, não dá para especificamente assim? não dá para descrever o número de benefícios, porque a clínica ela passa por todo um processo de gestão. O PAD ele vai do financeiro da clínica até a assistência, ou seja, a clínica ela muda o patamar dela em relação a, ao financeiro, porque ela é vigiada, inclusive, pelo PAD, né? Precisa que a clínica tenha sustentabilidade, traz segurança para o trabalho médico, traz segurança para o cliente, traz segurança jurídica para a clínica. Nós conseguimos fazer um processo onde todo mundo fale a mesma língua, eu acho que isso é sonho de todas as empresas, né? Que todos os colaboradores falem a mesma língua. É, as pessoas sentem segurança, os colaboradores que estão dentro da clínica, eles têm segurança no trabalho, porque ali eles sabem que o salário vem, os benefícios vêm, não vai ter atraso de salário, o convênio, o médico, o convênio pagou, o convênio não pagou, não interessa, a clínica paga. É um crescimento muito grande em relação à estruturação, à organização, é, gente, é uma coisa assim, é surreal. É surreal. Pela minha experiência mesmo, por tudo que nós vivemos, por todo o crescimento da clínica, eu falo que se as pessoas entendessem tudo isso, gente, elas teriam a certificação assim como uma prioridade. Perfeito. Alguém teria mais alguma pergunta, tanto no chat ou abrir a câmera, né, para falar aqui com a gente? Eu acho que o recado foi bem dado. Foi bem dado, Cris. Parabéns. Fizemos o curso de auditoria juntos, o primeiro curso de auditoria interna. 2015, Andréia! 2015. Muito bom ver essa evolução, assim, me encontro também nessa evolução e fiz É, um caminho diferente do teu, com consultoria, primeiramente. olha. Depois, na primeira certificação, a gente teve consultoria, e na Uhum, segunda, aí eu disse para os doutores: se tiver consultoria, eu não vou ajudar, porque eu acho que é, a construção tem que ser dentro de casa. A qualidade não é uma coisa externa. A certificação é externa, obviamente, se a gente quiser ter um PAD, um ONA, enfim, a sim. certificação que a gente escolher, né? Mas
o recado tem que ser dado dentro de casa. A qualidade é que nem educação básica. Com licença, por favor, muito obrigada. Então, é um caminho Exatamente. muito legal. É. E também estou me formando em gestão da qualidade esse ano. Aí, olha pra Já você ver, gente, quando a gente começa, a gente não quer parar não? eu fiz o técnico de qualidade primeiro, na primeira Aham. certificação. Agora nós já estamos na terceira fase do segundo ciclo, né? E a gente abandonou no meio porque tinha muita consultoria, eu estava maluca com aquilo. Ô, E a gente, gente olha, também uma é clínica é com 5 salas de eco totalmente completas, com todos os horários, né? Não tenho nenhum turno vago. olha Então, isso. são muitos profissionais, são 13 médicos, são 12 funcionárias, e aí se tu tem mais consultoria para te enlouquecer, não dá. Não, E a gente teve realmente, o problema da enchente o ano passado, que foi nossa, financeiramente pior que o PAD, pior do que a pandemia. nossa, que A gente não obstáculo, conseguia hein. receber o PAD, para te ter uma ideia. A enchente em Porto Alegre, o ano passado, a gente não conseguia receber a auditoria. Mas o interessante, Andreia, é ter dentro das empresas, assim como, tem dentro da empresa que eu trabalho e tem dentro da sua, pessoas dedicadas, pessoas que querem fazer diferença, pessoas que querem fazer aquilo acontecer. E eu falo, a consultoria ela é bacana, assim, talvez para te dar um norte, né, mas a partir do momento que você tem uma pessoa que pegue aquilo na mão e que fale: "Eu vou fazer acontecer", isso não tem preço e não tem consultoria que faça esse N trabalho. não, é que eu acho que tu consegue daí passar para os outros, entende? Por É, mais que eu saiba cada item da norma, até na auditoria externa foi muito engraçado: "Ah, mas como é que tu sabe?" Eu sei o número de cada item, eu sei o que que cada um está dizendo. Mas tu consegue passar para quem trabalha contigo. sim, verdade. E é isso é o mais gratificante. E quando tu consegue envolver a parte médica, a alta direção, não, daí tu Nossa, solta fogos de artifício, pode até nem receber a certificação do PAD, mas tu já tá faceira que só. é o melhor que aconteceu conosco, né, nós fizemos de baixo para cima. E aí, na hora que tudo estava pronto aqui embaixo, e aí, vocês vão ou não vão? Como é que fala É, que não vai, né, se a equipe foi está toda pronta? quando a gente entrou na segunda vez que a gente buscou acreditação, está, mas todo mundo tem que ir junto, eu não vou sozinha. E Exatamente, foi muito gratificante, muito. imagino. É, para nós também é uma verdadeira conquista, é uma verdadeira vitória. Que bom revê-la Vou revê-lo também. e parabéns pelo sucesso. Ah, pelo seu também. Obrigada. E meninas, não sei se é também a situação, mas de repente a clínica está ajeitando o processo, mas ainda não acha que está pronta para começar o PAD. Tem a Sim, pré-auditoria, né? Tem a pré-auditoria exatamente. e a PAD sai muito mais barato, imagino eu, do que uma consultoria, né? Para você ver mais ou menos, será que eu tenho que ajustar mais ou já estou no ponto, né? Eu acho que a Então, pré-auditoria do PADS é uma coisa muito interessante. Eu não Sim, utilizei, eu também mas não. mas eu acredito e confiaria e indicaria para quem está iniciando o processo, começando. Sim. começando, até Uhum. nem no sentido de pensar assim: "Ah, eu vou certificar se eu fizer a pré-auditoria", mas para ter esse norte. Sim, Exatamente. Eu Eu achei acho que muito interessante. seria até um processo bem inicial, sabe, chamar uma pré-auditoria, ver: "Olha, esse aqui eu sou muito frágil, esse aqui eu estou razoável, esse aqui eu estou bem". Eu traz acho segurança, né. eu acho que traz muita segurança. A pré-auditoria do PAD eu super indicaria, não vivenciei, mas eu tenho certeza de que é uma coisa muito importante e interessante, né. É verdade. Também. Eu queria, não sei se mais alguém tem uma pergunta, mas eu vou já aproveitar que eu tô falando. A Cris falou, a André, não sei se tem também, você falou que tem uma pessoa da qualidade, né? Hum, Acabaram contratando alguém da qualidade. Esse profissional é um profissional de nível superior? É nível técnico? É uma pessoa só que fica exclusiva para aquilo? Como é que é? Numa clínica pequena, porque às vezes, eventualmente, a gente tem dificuldade de ter uma equipe de qualidade, enfim, se a clínica for pequena, não tem recurso para isso. Como é que vocês fizeram? Na clínica que eu trabalho, nós temos uma pessoa só.
que acontece, doutora? Na maioria das vezes, a pessoa da qualidade, ela quer centralizar o trabalho nela. E aí a equipe da qualidade precisa crescer. Quando a qualidade ela acontece dentro da clínica toda e cada um tem a sua responsabilidade, a pessoa da qualidade, ela está ali só para fazer o controle de qualidade. Então, uma pessoa basta. Pelo menos lá na clínica, uma pessoa basta e ela, né, trabalha com tranquilidade, organizando todo o processo, mas cada pessoa está dentro da sua responsabilidade, né? Ela está ali fazendo uma organização documental. O processo ele está acontecendo. E normalmente é uma enfermeira, um administrador, como é que é formado isso, gestão da qualidade? Na Não, verdade, eu tenho uma moça que ela é formada em direito, nada a ver, né? Mas que entendi. ela fez um curso de uma pós-graduação em gestão de qualidade. Eu concordo que não precisa. A minha formação inicial é direito também, fiz depois o técnico de qualidade. E, na verdade, depois que está implementado, que a gente consegue. O que que é a parte. A gente tem dois auditores internos da qualidade, que sou eu e uma das meninas da clínica, de um outro Isso, setor que não tem nada a ver com o meu, que eu faço financeiro, gerenciamento, né? E a gente só verifica com as pessoas que trabalham naquelas áreas. Então, é bem isso, a gente faz uma verificação, mas exatamente. não que a gente, eu sou a qualidade. Não, eu não sou a qualidade. Nós todos Não, somos e a gente vai verificando a cada período de tempo. Nós temos a documentação, a gente fez no período de 1 ano. Agora que o PAD já está consolidado, a gente já está pensando assim, não, alguns documentos a gente pode revisar daqui a 2 anos. Estamos verificando a nossa política esse ano exatamente para isso. O que precisa ser verificado anualmente, o que a gente pode dar um período de 2 anos. é. E o que acontece? A clínica cresceu e a estrutura da qualidade ela continua a mesma, né? Hoje nós estamos com uma clínica que tem 35 funcionários, 18 médicos, 9 salas, tudo funcionando a pleno vapor, e a qualidade continua a mesma. Por quê? O processo está implantado. A qualidade não fica brigando com o povo. E a Eu acho. Ó, liberdade da melhoria, pra... né, meninas? A liberdade da melhoria, né? A Com gente tem certeza. acreditação, mas a gente sempre pode melhorar um processo. Ah, Então, sim, deixar a nossa equipe pronta para dizer assim, a gente pode fazer diferente, é muito importante também. é verdade. Então, gente, ó, para finalizar aqui, a Mila Lins, ela tem uma pergunta. Ela assim, queria saber se precisamos ter algum profissional da qualidade para iniciar o processo. E também perguntou se tem algum curso específico. O que acontece? O CBR, ele tem o curso de auditor interno. Foi o curso que eu fiz e que virou minha paixão, que realmente as clínicas têm que ter 2 profissionais que façam esse curso. Neste curso de auditor interno, você aprende o caminho da certificação, né, o caminho da implantação do processo. E aí, a partir daí, começa a construção. Tudo começou comigo fazendo esse curso de auditor interno. A partir do momento que eu fiz esse curso, eu estava meio que habilitada para iniciar o processo de certificação da clínica, e o caminho realmente é esse. O CBR ele tem a disponibilidade desse curso online, inclusive, na época que eu fiz, tínhamos que ir presencialmente a São Paulo, agora não, agora é online, está tudo fácil. Exato. Essa semana, inclusive, a gente teve uma turma do curso de auditor interno, foi de segunda a quarta-feira. Também a gente deu alguns spoilers, né, da nova norma, que inclusive está tendo a consulta pública, para o pessoal aí tá ajudando, dando suas opiniões, se acredita que seja para essa direção ou não. E tá no nosso Instagram. Nosso Instagram tá no nosso link da nossa bio, a consulta pública. Inclusive, postamos nossos stories hoje. É bem simples, tá bem específico, tá? Por
opções assim bem explicado, inclusive, perdão. E sobre o curso de auditor interno, a gente provavelmente vai ter uma nova turma ou no final do ano, já com a nova norma para o começo do ano. Creio que essa última turma aqui foi a última turma com a norma ponto 5, porque como a gente já está finalizando, né, essa nova norma, juntamente com a consulta pública, que se encerra dia 28, esse domingo, a gente até estendeu o prazo, entendeu? Então participem, gente, deem a opinião de vocês na consulta pública, é muito importante, porque a norma é para todo mundo, né? Porque o PAD é para todo mundo. Então é muito legal a gente, né, você estar participando dessa consulta. A opinião de vocês é muito importante. Sim. E creio que a gente finalizou agora, né? Já deu nosso horário. Não sei se alguém vai ter mais alguma pergunta, mas eu queria agradecer imensamente, Cris e doutora Aline, e também para todo mundo que perguntou. Acho que esse assunto é muito importante, né? Sobre a certificação, o ticket médio, porque é algo que está no nosso dia a dia, né? Para cada um que está na qualidade, nas nossas clínicas. Então, foi muito importante. Então, mais uma vez, obrigada por terem aceitado, né? Cris e Aline, de verdade, CBR, equipe PAGE e a Cássia também, que não conseguiu participar hoje, né? Ela mandou um abraço para vocês. Obrigada. Nós que agradecemos, né, pela oportunidade de colaborar e de estar presente também apoiando a qualidade dos serviços, né? Para a gente é uma honra realmente estar com você sempre. Eu também agradeço, aprendi muito com vocês. Eu ainda não tenho a felicidade de trabalhar numa clínica que tenha PAD. Estamos aqui no Amazonas. Não. A gente não tem nenhum serviço acreditado PAD no Amazonas. A gente está nessa luta aí de mobilizar, né? De conquistar, assim, de falar sobre. Muita gente nunca nem ouviu falar. Mas eu acredito que em breve a gente vai ter essa boa notícia também. Que coisa boa. Obrigada a Obrigada, todos pela obrigada a audiência, todos. né? Por esse tempo conosco. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. tchau. Boa Ah, noite. boa Obrigada, meninas. noite. Obrigada.